Olá! Hoje eu irei trazer para vocês a reprodução do vídeo de Bob Proctor, O Poder da Revisão. Bob Proctor participou não só do filme O Segredo, mas também do livro. Se você gosta de conteúdo sobre Bob Proctor, por favor, deixe seu like, ative os sininhos e se inscreva no canal. Boa aula com o mestre Bob Proctor. Pelos próximos minutos, quero falar sobre você. Eu quero que você pense em você por um momento. Quero que você pense na sua vida. Quero que pense sobre como está vivendo e como gostaria de viver. Preste muita atenção no que estamos fazendo e você vai descobrir que você pode realmente criar sua própria economia. Veja, eu aprendi algo há muitos anos atrás, quando um homem falou comigo. Ele disse: Bob, se você ler esse livro e fizer exatamente o que te disser, você pode ter tudo o que quiser. Bem, eu não acreditava nisso, mas depois de conversar com ele por um tempo, acreditei que ele acreditava. Ele estava feliz, era saudável e rico, e eu estava infeliz, doente e falido. Eu não tinha educação formal e nem experiência em negócios. Mas ele disse para mim: isso não importa, Bob. O que aconteceu no passado é passado. O que acontece no futuro baseia-se nas decisões que você toma. E ele continuou: eu sei como ganhar dinheiro, sei como ser feliz e como me manter saudável. Se você fizer exatamente o que eu te digo, sua vida vai mudar. E sabe de uma coisa? Minha vida mudou. No ano seguinte, eu multipliquei minha renda. Na verdade, minha vida mudou muito quando tomei uma decisão sobre uma coisa. Daquele ponto em diante, eu sempre teria um mentor. Eu teria algum tipo de coaching. E eu ia escolher alguém que sabia como fazer o que eu queria fazer. Então eu faria exatamente o que eles me dissessem. E foi o que eu fiz. Eu tenho feito isso agora por mais de meio século. Eu sentei, peguei uma caneta um dia e disse: vou construir uma empresa que opera em todo o mundo. Bem, nesse momento estou transmitindo para todo mundo e eu vou te mostrar como você pode realmente fazer as coisas acontecerem. O crescimento é uma parte normal da vida. Se algo não está crescendo, está morrendo. Agora, se vamos crescer, há uma coisa que vamos ter que fazer. Nós vamos ter que mudar. Não podemos ficar onde estamos e obter os melhores resultados. Isso simplesmente não funciona. Esse homem me disse: Bob, quando você muda seu paradigma, você muda sua vida. Eu nem sabia o que era paradigma, e ele disse que ia mostrar o que é um paradigma. Ele falou para mim: Bob, você me disse que quer ganhar mais dinheiro. E isso era tudo que eu queria. Imaginei que se tivesse dinheiro suficiente, meus problemas iriam embora. Veja, eu estava ganhando pouco e devia muito dinheiro. Eu devia dinheiro a todo mundo. Eu não conseguia me livrar das dívidas. Eu simplesmente não conseguia fazer isso. Eu pagava uma conta e outra aparecia. Bem, ele disse para mim: deixe-me dizer uma coisa. Há duas coisas que você deve saber se você quer criar riqueza. Elas não são difíceis. Qualquer um pode aprender. Primeiro, você tem que saber onde você está e depois você tem que saber para onde está indo. Então, você precisa se mover nessa direção. Agora, isso é tão simples e tão óbvio que quando você começa a estudar isso, você vai se perguntar por que tantas pessoas estão estagnadas. Eu vou te dizer, existem muitas pessoas que estão estagnadas. A maioria das pessoas terão resultados neste ano da mesma forma que tiveram no ano passado. Bem, pode ter variado um pouco, mas não muito. Você sabe, com o potencial que temos, deveríamos dobrar, triplicar, quadruplicar nossos resultados. Porque somos a mais alta forma de criação de Deus. Nós temos poderes mentais que irão te impressionar quando você começar a estudá-los. Então, a resposta é óbvia para as pessoas estarem estagnadas. É que elas não devem ter objetivos. E suponho que isso seja verdade em muitos casos. Mas eu acho que muitas pessoas têm objetivos, só que simplesmente não sabem como alcançá-los. Eu não acho que é aí que está o problema. O problema está na compreensão de onde estamos. E a maioria das pessoas realmente não entende onde elas estão. Elas sabem onde estão fisicamente, mas mentalmente não sabem onde estão. Elas não sabem porque continuam recebendo os mesmos resultados de novo e de novo. Elas têm sempre os mesmos problemas. Bem, ele disse: vou te dizer por quê. É por causa dos paradigmas. E ele continuou: Bob, você tem que aprender a controlar o fluxo de energia do pensamento. E você tem que deixar fluir, livremente, para e através de você. E isso vai melhorar tudo com que se conecta. Veja, existe uma energia fluindo para e através de nós.
esse corpo que estamos vivendo é uma massa de energia. Você sabia que existem 11 milhões de kWh por libra de energia potencial armazenada nos elétrons dos átomos do nosso corpo? Nós somos geradores de energia. Só não entendemos como direcioná-la. Bem, vamos dar uma olhada. O que é um paradigma? Um paradigma é um programa mental que tem quase controle exclusivo sobre o nosso comportamento habitual. Agora pense nisso por um momento. Quase todo o nosso comportamento é habitual. Então, o que estamos realmente dizendo é que os paradigmas estão controlando a nossa vida. Nós não estamos controlando a nossa vida. Agora considere isso. As pessoas vão para a escola, ela absorve todos os tipos de informação. Elas têm uma boa formação, então não está faltando nada no departamento de inteligência, no departamento do intelecto. Elas têm o conhecimento, mas elas não estão usando. Por que tantas pessoas se formam na universidade, acabam ficando endividadas para se formar e não conseguem encontrar trabalho? Como você pode ter todo esse conhecimento e não consegue encontrar trabalho? Como você pode ter todo esse conhecimento e estar quebrado? Bem, eu estou lhe dizendo o porquê. É por causa dos paradigmas. Esse é um assunto interessante e eu tenho trabalhado nisso há mais de 50 anos. Eu estou muito familiarizado com isso. E não importa o quão duro você trabalhe ou quantas horas você se dedique, se o paradigma não mudar, os resultados permanecerão praticamente os mesmos, ano após ano. E isso é realmente o que acontece com a maioria das pessoas. Se você for lembrar de apenas uma coisa que estou dizendo, quero que você grave isso. Quando os paradigmas permanecem no controle, nada muda. Você pode tentar o quanto quiser para mudar algo em sua vida. Se o paradigma continua no controle, você não terá os resultados que deseja. Existem apenas duas maneiras conhecidas para mudar o paradigma. Pergunte a qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra. O paradigma é como um programa em nossa mente que controla nosso comportamento. Não importa o quanto nós sabemos, nosso comportamento é controlado pelo paradigma. Agora, a primeira maneira é a constante repetição de ideias que são essencialmente o oposto do paradigma. E há outro jeito, mas isso não acontece com muita frequência, que é a experiência pessoal de um impacto emocional. Vou te dar um exemplo. 11 de setembro em Nova York, o World Trade Center caindo. Esse foi um impacto emocional. Não para mim, provavelmente não para você. Foi uma coisa terrível, todos concordam. Foi uma catástrofe absoluta. Foi uma mudança de paradigma para as pessoas que estavam envolvidas nessa área, quando isso aconteceu. Suas vidas mudaram, assim como as das famílias de pessoas que foram mortas lá. Mudança de paradigma. Isso não acontece com frequência, mas você pode contar com um outro jeito. Repetição constante, espaçada. Observe aqui por um momento. Por que a repetição é necessária para mudar paradigmas? Eu comecei a ler este livro há 57 anos, e eu ainda estou lendo. Eu tenho esse livro aqui aberto na minha mesa, e eu tenho lido essas 2 páginas por 3 meses, porque eu sei que é assim que os paradigmas mudam. É a repetição que realmente muda isso. Agora, eu quero que você observe isso por um momento. A linha branca que eu vou colocar aqui representa o som da minha voz, e a linha vermelha representa você escutando o som da minha voz. Então, você está escutando o som da minha voz. Agora, há uma diferença entre escutar e ouvir. Você pode me ouvir, mas não me escutar. As crianças são assim com os pais. A maioria das pessoas são assim com seu cônjuge, elas ouvem, mas não estão escutando. Novamente, a linha branca representa o som da minha voz, e a linha vermelha representa você me escutando. Então, eu estou te explicando algo, e do nada uma ideia atinge sua mente consciente. E para onde você vai? Você começa a viajar nos seus pensamentos. Veja, essa linha são o que chamamos de frequência de pensamento, e você está aqui, pensando sobre essa ideia que atinge a sua mente o tempo todo. A linha branca continua, você me ouve, mas não está escutando. Então você volta, começa a escutar novamente, mas de repente uma nova ideia surge em sua mente, e você volta a viajar em seus pensamentos. Agora observe. É por isso que podemos ouvir a mesma coisa repetidamente e você dirá, eu nunca ouvi isso antes. Você poderia estar lendo um livro e dizer, eu não me lembro de ver isso no livro. E é por isso que você está lendo com seus olhos, mas sua mente está em outro lugar. Agora pense nisso. Se você observar esses pontos vermelhos, eles representam o momento quando você teve uma ideia e começou a pensar sobre isso. Vamos supor que você volte a isso novamente. Vamos começar de novo. Tirar todo o restante por um momento. E vamos deixar apenas os pontos vermelhos. Agora, quais as chances de você parar para pensar nessas mesmas ideias na próxima vez que você ouvir a mesma coisa? Isso não vai acontecer.
Você só fica emocionalmente envolvido na ideia uma vez, então você tem outra ideia em outro lugar. Através da repetição, tudo em sua vida começa a mudar. Eu nunca soube disso, mas comecei a ler esse livro. Comecei a escutar uma gravação do Earl Nightingale por volta de 1961. Eu estava tão fascinado pelo que o Earl estava falando que eu não conseguia parar de escutar. 10 anos depois, eu estava morando na Inglaterra, estava ganhando mais de $1 milhão por ano. Eu tinha negócios em 7 cidades diferentes e comecei a perguntar: como isso aconteceu? Eu não conseguia descobrir. Eu fui criado para acreditar que se você quisesse ganhar muito dinheiro, você teria que ser muito inteligente. Eu sabia que eu não era tão inteligente, mas eu estava ganhando muito dinheiro. Eu fui criado para acreditar que se você não fosse à escola, você não conseguiria um bom emprego. E eu não tinha um bom emprego, mas era o dono da empresa. Então eu comecei a pensar que muitas coisas que eu acreditava não eram verdade. Eu me perguntava, como eu consegui mudar? Então eu comecei a estudar sobre isso e demorei cerca de 9 anos e meio. E quando eu descobri, tudo o que eu queria fazer era ensinar. E eu concluí que era por causa da repetição. Eu continuei escutando o material. Eu comecei com as gravações, depois foi a fita cassete e agora estamos online. Mas é a repetição de escutar a mesma coisa, de novo e de novo, que vai fazer uma grande diferença nos seus resultados.